Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui, bem-vindos ao Sábado 14, e hoje eu tô aqui para falar de Premonição 3. Filme esse lançado em 2006, 3 anos depois do lançamento do segundo filme, que traz o que para muitos é o melhor filme da franquia. Esse filme volta a ser dirigido por James Wong, que foi o diretor do primeiro filme, trazendo um novo grupo de pessoas que começa a ser perseguido pela morte após uma dessas pessoas ter a visão de um acidente e salvar todo mundo desse acidente. No caso da vez, é um acidente numa montanha-russa. E por mais que seja uma cena muito interessante, não é tão grandiosa ou tão impactante quanto a explosão do avião do primeiro ou o acidente de carro do segundo. Para mim, o melhor até aqui é o do segundo filme. Quer dizer, quantas pessoas gostam de ficar atrás de caminhões que carregam toras? Esse filme traumatizou toda uma geração e tem memes até hoje que falam sobre essa cena. Então, por isso, eu considero o acidente do segundo filme, dentre os 3 primeiros, o melhor. Mas também não está muito à frente do primeiro, que é também impactante quando a gente vê o avião explodindo lá no fundo e depois as janelas explodindo, né, do aeroporto. Então, esse da montanha-russa, embora seja bem feito e legal, para mim é o mais fraco. Mas aí tem uma coisa interessante também, né? Porque, por mais que o acidente seja um dos mais fracos, ele é um dos melhores filmes. E por que isso? É por causa do conceito dele que é interessante. Não só o conceito, mas o elenco também é muito interessante. A personagem, o Randy, que é interpretada pela Mary Elizabeth Tinsdale, tem muito carisma. A personalidade dela forte dá algo a mais, dá um carisma de protagonismo que infelizmente se perdeu com a Kimberly, que acabou sendo ofuscada pela Clea no segundo filme. Então a Wendy, ela consegue carregar muito bem a história, e não só ela, como os amigos dela, a irmã a Julie, o Kevin, que claramente não se dá bem com ela, mas os dois resolvem se unir para descobrir quem é o próximo da lista, né? E do conceito que eu mencionei antes, é justamente pela questão de como a morte agora está deixando as pistas de como a pessoa vai morrer. É tudo através de fotos em que a Wendy bateu no dia em que os amigos dela estavam no parque de diversões. Então a gente vê as pistas nas fotos, o que é legal porque a gente interage com o filme. A gente tenta descobrir o que está acontecendo, qual é a dica que está naquela foto que pode indicar a morte de um personagem. E ao mesmo tempo é muito assustador. Então eu achei isso muito interessante. Eu gostei dessa nova ideia que esse filme trouxe. Apesar de que, no contexto geral, é mais do mesmo. A morte indo atrás de um por um e o elenco principal tentando evitar isso, mas na maioria das vezes chegando muito tarde. Uma das coisas mais interessantes aqui também é a criatividade de algumas das mortes e talvez algumas das mais impactantes da franquia até então. Por exemplo, eu acredito que para muita gente a morte das Ashley na câmara de bronzeamento artificial é uma das mais impactantes, das mais chocantes pela brutalidade em que tudo vai acontecendo. E não tem como deixar de mencionar essas cenas se tu tá falando de Premonição 3. As mensagens referentes ao primeiro e ao segundo filme estão aqui de formas também bem sutis. O número 80, o número 6, que faz referência ao 666, a explosão do avião. Tudo tá conectado de certa forma através das pistas e mensagens subliminares que a gente tem que pausar para ver. E isso é legal, sabe? Eu acho muito legal quando o filme tenta ser sutil em pequenos detalhes. E esses detalhes, quando tu para ver, aí tu te conecta com alguma coisa de um filme passado. E eu acho isso muito interessante, esse filme consegue fazer muito bem.
A única coisa que realmente eu não gostei desse filme aqui é de alguns exageros, alguns excessos. Por exemplo, pra mim, eu acho que esse filme tem uma das piores mortes no mau sentido, que é a do Evan Lewis, que é da academia, porque eu achei aquilo tudo tão surreal, tão exagerado, uma academia tão bizarra, que eu não sei que pessoa gostaria de malhar naquela coisa lá. Aquilo ali parecia um hospício. Então, eu achei exagerado a forma de como tudo foi conduzido naquela cena. É um exemplo. Tem outros pequenos detalhes, como o Frank não olhar para trás quando o Andy e o Kevin estão buzinando para ele sair da frente, ele só mostrar o cutuco. Detalhes assim que meio que me incomodam. Mas são coisas também que dá para relevar dentro do contexto geral da franquia, né? Então, no geral, para mim, Premonição 3 é um ótimo filme. E sim, ele foi por muito tempo considerado o melhor da franquia por mim, só que com o tempo apareceram outros. Eu vou falar com isso nas próximas críticas, mas esse filme com certeza é bem melhor que o segundo e tá à altura do primeiro, com relação à personalidade dos personagens, à criatividade das mortes, a todo o conceito que ele traz. E por isso tudo eu digo que Premonição 3 é um filme digno, que faz parte da franquia e honra tudo que foi mostrado até agora, apesar de não ter trazido nada de realmente novo. Apenas as dicas das mortes, que é interessante, mas tirando isso, é só ver como o próximo vai morrer. Então, gente, vocês já viram Premonição 3? Vão aqui e comentem, tudo certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau!